A Rússia mantém a estratégia de concentrar as ações da infantaria no leste da Ucrânia. Embora a maior cidade ucraniana, perto da fronteira com a Polônia, no oeste, tenha sido bombardeada hoje. Nosso editor internacional Marcelo Favalli está aqui no estúdio para nos mostrar como está a guerra. A gente crente que a gente ia ver um alívio nos bombardeios em outras regiões, infelizmente focada apenas no leste, mas não foi isso que aconteceu hoje, Favalli. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. De fato, a gente olha para esse mapa aqui e enxerga duas frentes. Mas vamos olhar primeiro para o leste, onde a gente tem esses círculos verdes que mostram onde estão os embates mais concentrados, mais nevrálgicos, que é o seguinte: aqui a gente ainda tem focos de resistência dos ucranianos e uma forte presença do exército russo. Eu chamo a atenção para Luhansk, que é um dos pontos onde já existiu uma enorme influência dos russos, grupos separatistas pró-Rússia que estão ajudando, então, as tropas russas, e aqui aparece como o entorno de Luhansk completamente tomado. Embora esse ponto rajado aqui, que combina com a Crimeia, já seja considerado como território russo, nesses últimos dias a gente sentiu uma forte presença dos russos em torno de Luhansk. Mas o principal destaque fica para Mariupol, que eu inclusive fiz aqui um quadro superior para mostrar que a cidade está praticamente tomada pelos russos. Isso aqui, essa parte mais roseada, é a concentração das tropas. As partes amarelas são as novas presenças, tem dois grandes focos de resistência e aqui os russos já dizem que tomaram praticamente toda a cidade. Os ucranianos dizem que ainda existem pequenos pelotões que tentam segurar aí o avanço, mas é praticamente perdida já Mariupol para os russos. Destaque dentro dos destaques para essa parte aqui esbranquiçada, que é um polo metalúrgico, onde as tropas de resistência dos ucranianos estão praticamente concentradas, tentando evitar o avanço dos russos, escondidos dentro das fábricas. E aí eu queria que a gente olhasse para Mariupol, quase que num mergulho para a cidade, para a gente ver o que está acontecendo lá em mais detalhes. Estamos falando aqui de uma cidade que tem quase 500 mil de habitantes, é uma cidade de médio porte, aqui é o mar de Azov, então é um ponto estratégico para os russos, a gente sabe disso há muito tempo. E quando a gente fala que Mariupol é quase terra arrasada, Márcio, não é nenhuma força de expressão. Olha as imagens gravadas de drone que chegaram para a gente nesta segunda-feira. São áreas residenciais, prédios, moradias que não restaram praticamente nada. Foram incendiados depois de pesado bombardeio. Agora, eu falava daquele polo siderúrgico, de uma área de metalurgia que estava sendo como área de refúgio das tropas. Olha um sobrevoo sobre essa área, a gente entende que ela foi fortemente atacada e essas colunas de fumaça mostram exatamente aqui os disparos dos russos contra ainda esse pequeno ponto de refúgio dos ucranianos, Márcio. Além desses bombardeios que nós estamos vendo já desde o começo da guerra em Mariupol, além do que você mostrou ali na franja próxima à fronteira russa, a gente vendo no mapa, e é assustador saber que outros pontos da Ucrânia foram bombardeados hoje, como Lviv, cidade que está sendo meio que poupada. Tinha havido ataques, mas nunca com mortes. Exatamente. E vamos lembrar, quando a gente falava ainda da primeira metade da guerra, a gente está já no dia 54 de guerra, vamos voltar lá para o dia 20, aqui Lviv era um importante corredor, primeiro, de fuga de quem estava na capital Kiev e outras cidades maiores, tentando fugir para a Polônia, e um ponto de abastecimento da Polônia para essas pessoas aqui. E Lviv é um dos entrepostos de quem foge tentando fugir. Essa distância aqui é de 70 quilômetros, né, entre Lviv e a fronteira. E hoje ela foi fortemente bombardeada. Aí os dois lados do conflito concordam com os números. Foram 4 disparos de mísseis contra Lviv. 3 caíram em pontos militares e um quarto míssil caiu numa área populosa, numa área residencial. Atingiu uma mecânica e casas. A gente tem imagens, inclusive, do trabalho intenso dos bombeiros tentando conter. Aí por quê? Como caiu numa oficina mecânica, num centro de manutenção de veículos, havia muito combustível guardado e atingiu as casas no entorno. Aqui os dois lados do conflito concordam que houve aí
um disparo contra uma área civil. Os russos dizem que foi um escape, né? Foi um efeito colateral. Os ucranianos ainda mantêm a tese de que áreas residenciais têm sido, sim, bombardeadas deliberadamente pelos russos, Márcio. Com mais de 50 dias de guerra, eu acho que não resta dúvida nenhuma disso, que as bombas russas estão, sim, também atingindo alvos militares, mas também atingindo áreas civis.